Como é que vocês passaram o dia? Bem? Descontraído? Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus. Mateus capítulo 11. Aqui no contexto, a partir do verso 20, Jesus estava increpando a palavra que passou a ter esse sentido posteriormente. Ela antes era uma espécie de criancice, uma espécie de censura de criança, até birra, esta palavra significava anteriormente. No tempo que Jesus usou, ela tem um sentido de fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que está acontecendo. Ele estava fazendo uma censura às cidades em que ele havia operado muitos milagres e que essas cidades não haviam se arrependido diante do que ele havia realizado. Ele fala de Corazim, ele fala de Betsaida, duas cidades onde Jesus teve um grande ministério, e Cafarnaum, na região ali do Mar da Galileia, onde ele conviveu bastante. Ele teve grande presença naquelas cidades. E ele está fazendo, então, uma comparação com Tiro e Sidom, cidades da Síria, e dizendo que se tivessem operado os milagres que foram operados naquelas cidades, Corazim e Betsaida e Cafarnaum, que muitos daqueles povos teriam crido. E depois ele faz aqui uma comparação extremamente severa. Ele diz que vai haver mais rigor contra aquela cidade do que Sodoma. Sodoma é uma cidade bastante perversa e que não teve o privilégio de ver as coisas que aquele povo do tempo de Jesus viu. Os judeus que assistiram, que presenciaram a operação de Cristo. Ele estava fazendo uma increpação, um julgamento, uma condenação bem forte contra aquelas cidades. E no verso 25, então, mostra, naquela ocasião, naquele momento, naquele tempo, naquela oportunidade, exclamou Jesus. O que ele exclamou? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e Senhor da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Prestem bem atenção no que Jesus está dizendo. É uma ocultação produzida pelo próprio Deus em razão de uma sabedoria humana, de uma presunção da cabeça do homem, de querer colocar Deus dentro deste hemisfério cerebral. Uma cabeça que é coberta por um boné, de repente quer explicar Deus. E ele diz assim, graças te dou. Parece que ele está dando uma manifestação de profundo louvor a Deus, porque o Pai, que é Senhor do céu e é Senhor da terra. Mas graças porque ocultaste?
Não. Graça porque revelaste aos pequeninos. Mais do que nunca. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. Aí ele põe-se numa posição de dispenseiro do Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa é a palavra extraordinária. O Filho o quiser revelar. E aí ele faz o convite mais elegante, o convite mais maravilhoso, o convite mais descansador que alguém já pôde colocar na face da terra. O convite de Jesus é: vinde a mim, todos. Vinde a mim, todos, os cansados. Vinde a mim, todos, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Meu jugo é agradável, é bom, é confortável. Pai, nós não somos capazes de entender a Tua graça, mas queremos, nesta noite, ser tratados por Ti. O Teu Espírito é que inspirou a Tua palavra. E nós recorremos a Ele, para que Ele abra os nossos olhos do nosso coração, para nós podermos enxergar além da letra, ver a pessoa do Teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos revela a Ti. Traze-nos nesta noite a luz da Tua palavra. No nome dele que nós oramos. Amém. Esse convite é realmente alguma coisa que chama atenção. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho aqui sobre a nossa conjuntura antropológica. Nós somos formados de um corpo feito de barro, de caulim, terra, humano, somos pó. Isto é muito bom saber disto. Muito importante saber que isto aqui vai virar ainda pó. Isto me deixa com uma sensação de dependência, de finitude. Com o veneno que foi introduzido pela serpente lá no Jardim do Éden. No princípio. Se eu não tivesse essa consciência de humano, de humus, seria insuportável. Mais do que sou. O fato da morte ficar na ponta do cigarro, queimando. O cigarro vai acabar. O fato da morte estar ali no meu nariz, me deixa numa sensação que eu preciso de mais, preciso de alguém.
A morte não é um plano de Deus, mas ela é um juízo terrível nas nossas vidas. A Bíblia chega a dizer uma das coisas paradoxais, que é preferível você ir a um velório do que você ir num banquete. Isso é um paradoxo bíblico. Bem esquisito. Por que é preferível, que é melhor você ir a um velório do que você ir num banquete? É que no velório você vê o fim de todo mundo. Você vê a realidade do tenebrae facte sunt. Aqui estamos todos nós mortais diante de uma escuridão inexplicável. E você ir num banquete, tem tanta falsidade no banquete. A gente chega lá e come e depois sai falando mal do que comeu. A gente come, ri e depois diz assim, aquela comida estava horrível, aquelas pessoas estavam mal vestidas. É tudo tão falso. Por isso que a Bíblia diz, é melhor você ir lá na casa onde há luto, que você vê melhor a realidade da vida, do que você ir naqueles lugares onde há só verniz, coisa só aparência. E nós precisamos nos enxergar que nós somos verdadeiramente pó. Pó. A palavra humano vem da mesma origem que a palavra humilde. Humano é o humus que ficou de pé. É o humus arejado, que tem vento. Estamos falando um pouquinho daquilo que hoje falamos pela manhã. É o pó que foi ventilado com o sopro de Deus. Ficou de pé. Agora, quando este pó que ficou em pé volta para o chão, ele é humilde. Humus humano. Humano humilde. Volta para o chão. Reconhece que é pó. Que você é mortal. Isso é muito bom. Essa casca precisa ser quebrada. Eu tenho um espírito lá dentro, que agora, pela graça de Deus, foi vivificado. Recebeu vida, a vida de Cristo, a vida da ressurreição. Jesus me justificou lá na cruz, a obra da graça monergista, única ação foi de Deus. Ele nos justificou sem nenhuma interferência da minha parte. Ele me atraiu, ele me levou a morrer com ele, um morreu por todos, logo todos morreram, justificou-me, não há mais condenação. Meu espírito recebeu o Espírito de Cristo na ressurreição. Quando nós éramos pecadores, ele nos amou e morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos pecadores. Muito mais agora, sendo justificados, seremos salvos pela sua vida. Olha só. Agora vem a vida nos salvando. Nós não somos salvos pela morte de Cristo. Nós somos salvos pela vida de Cristo. A morte de Cristo nos justifica. Remove o pecado. Tira a condenação. Não há mais culpa. Não há conta a pagar. Agora a vida de Cristo nos garante a ressurreição. Somos salvos. Mas a nossa alma. Nossa alma. Alminha complicada. Ela traz traumas, ela tem criação, ela tem preconceitos, ela tem medos. Ela foi formada naqueles 4 leitos que falamos hoje de manhã. O leito de Adão, do Éden, trazendo a rebeldia natural. Todas as pessoas já nascem rebeldes por natureza. Em pecado me concebeu minha mãe. O Senhor está muito justo se o Senhor me mandar para o inferno. Não tenho outra alternativa. O Senhor pode me mandar, porque está muito dentro da tua... Até nós cantamos ainda um cântico aqui hoje, falamos alguma coisa assim, que foi o amor de Deus que nos justificou. Não foi o amor de Deus que nos justificou.
Foi a justiça de Deus. Por trás da justiça está o amor. Mas não foi por causa do amor que ele nos justificou, não. Ele nos justificou por causa da justiça. A justiça de Cristo. Teve que pagar aquela conta pesada. Dura. Eu tinha que ir para o inferno, não tinha jeito. Não tinha outra alternativa. Minha natureza é ruim, é perversa, é egoísta, é possessiva, é dominante, é maligna, é mentirosa, desde que eu nasci. Mas Deus é rico em misericórdia. Ele tem uma obra para fazer na nossa vida. Então, esta obra implica numa transformação, numa mudança que Ele tem que fazer em nós. Então, Deus operou em Cristo, nos justificando, nos dando a vida na ressurreição. Agora, eu preciso ser tratado na minha alma, curado, libertado, transformado. A alma não é fácil. Ela tem uma porção de coisas aí que estão retidas dentro do Adão, dentro da genética, a nossa origem, dentro da formação na barriga da mãe, a nossa congenitura, fomos ali gerados, temos uma memória congênita que nos faz buscar aquela adrenalina que aprendemos no ventre da mãe, e depois o ambiente, a vida do imprimato do ambiente nos nossos 7 ou 12 primeiros anos, que fazem com que a nossa alma seja muito complexa. É por isso que você vai verificar temperamentos, pessoas que estão salvas em Cristo. Cristo é a vida delas, então são salvas. Mas são pessoas complexas, difíceis, e que precisam ser curadas, ser libertas. E agora Jesus diz o seguinte: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isto aqui é a obra do Espírito, alívio. O Espírito fica abatido e ele enfermiza a alma que adoece o corpo. Olha as 3 áreas aqui. O Espírito abatido, ele enfermiza a alma fica enferma e o corpo adoece. A dor é física. Agora, quando ele vem aliviar o espírito, o meu espírito aliviado, remove o peso, a canga, aquela coisa que é colocada por causa do peso do pecado. O meu espírito fica firme. E o que acontece? A minha alma é sarada e o meu corpo é curado. É de dentro para fora. Por isso que Paulo vai dizendo assim, olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, primeiro, alma, segundo, e corpo, sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Então a salvação, ela tem 3 tempos. Eu já falei isso aqui outra vez, mas a gente tem que repetir sempre. Pregar não é dizer uma vez e parar, não. Pregar é botar o prego e meter o martelo até entrar. E você tem que bater uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, porque às vezes o pau é mole, entra logo. Mas às vezes o pau é duro e demora para entrar. Você pregar um prego num pinus é fácil. Mas pregar um prego numa aroeira, o negócio é fogo, é duro. Entorta o prego, você tem que ir lá acertar e tornar a bater até entrar. Ele tem que pregar a mesma coisa. A salvação tem 3 tempos. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Eu fui salvo. Fui salvo por aonde? No meu espírito, através da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo. Ele salvou-me da condenação. Não há mais condenação, não tem conta para pagar. Graças a Deus. Estou livre de conta. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A conta foi paga. Ele já riscou lá na cruz.
Não tem você que está dando conta para capeta que vem cobrar. Aliás, não é capeta, como diz a irmã Edneia Williams, que mora aqui no Rio de Janeiro e faz um trabalho maravilhoso ali no Morro de Dona Marta. A irmã Edneia Williams, ela diz, não é capeta, é lapeta. Não tem nada de cá, é lá. Fique para lá. Que ele vem tentar cobrar conta que já foi paga. Essa conta foi paga. Mas ele costuma vir. Ele fica na presença de Deus acusando dia e noite. Quer dizer, ele não é muito original, mas ele é muito persistente. Ele sabe fazer a coisa. Olha, aquele Glênio lá fez tal coisa assim, assim, assim. Aí meu pai diz assim, mas ele foi justificado no sangue do meu filho. Pronto. De noite. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É isto que é a verdade da palavra de Deus. Não há mais... Mas a minha alma, eu estou sendo salvo na minha alma, hoje, agora. Eu pedi ao irmão Roxo, ainda agora que estamos orando, disse, ora pela salvação da minha alma. Ora pela salvação da minha alma. Minha alma é complexa, minha alma é cheia de traumas, de medo, de angústia, de inseguranças. Eu preciso ganhar essa dimensão. Com que ele vai salvar a minha alma? Com a vida de Cristo. Meu espírito foi salvo no passado pela obra de Cristo, pela obra da cruz, pela obra do sacrifício de Cristo. Mas a minha alma está sendo salva pela vida de Cristo que está em mim. Ele está vivendo em mim. Ele está dando garantia dessa salvação. Salvando a minha alma. Ele é o Salvador presente. Ele está no céu assentado lá, mas a vida dele foi dada, trazida pelo Espírito Santo, e a vida de Cristo está em mim. A vida Zoe, a vida de Cristo, que está no meu espírito, está salvando a minha alma. E Cristo está lá no céu, assentado à destra do Pai, orando por mim. Por isso que Ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Ele, vivendo sempre para interceder por eles. Você vê? Salvando a minha alma. E um dia, quando tocar aquela trombeta, pum! O pastor Jader vai ressuscitar. E nós, se estivermos vivos ainda, vamos receber um corpo glorificado. Que corpo é este? Um corpo que não mais vai ser sujeito ao pecado. Então, a salvação tem 3 tempos. Fui salvo da condenação do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado e serei salvo da presença do pecado, quando receber este corpo de glória. E aqui nós temos Jesus contando exatamente o que é o convite dele. O convite dele é para o espírito, para a alma e para o corpo. Para o espírito, ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o alívio da conta, da condenação, do pagamento, de tudo aquilo que o nosso espírito estava separado de Deus pelo nosso pecado. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos coloca longe de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos abrir agora capítulo 55 de Isaías. Isaías 55, nós vamos ler 1, 2, 3, assim, vamos caminhando, eu sei que a sua tradução é diferente da minha, não é nem diferente, é diferente. E, então a gente vai ter que fazer assim, uns acertos em questão de traduções. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Primeira coisa mais engraçada deste comércio.
ele faz um convite. Ó, todos vós que tendes sede. Ele não convida para quem não tem sede, não vem. Quem tiver sede. Mas ele disse, vinde às águas quem tem sede. E vós que não tendes dinheiro. Agora ele faz um negócio muito esquisito. Que não tem dinheiro, vinde e comprai. Como é que pode comprar sem dinheiro e sem preço? Sem dinheiro, até pode comprar fiado. Mas sem preço, não tem jeito. Que comércio é esse? Que palavra é essa que você coloca aqui nesse lugar? O que você compra sem dinheiro e sem preço? 1, 2, 3. O que você compra sem dinheiro e sem preço? Graça, 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 graça. É Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma e nem tem condições de merecer. Vinde comprai vinho e leite, vinho e leite. O que significa vinho e leite? Vinho é o tipo da alegria. Vinho é o símbolo da alegria. Vinho é a obra mais linda da videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim dá fruto, sem mim nada podeis fazer, e vocês vão dar fruto. Fruto é este: o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Alegria. Primeiro sinal da salvação, alegria. Quando o Salvador chegou, no dia que o Salvador chegou, os anjos abriram o coral dizendo: na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso será motivo de alegria para todo mundo. Alegria. Cristo chegou. Quando os discípulos chegaram um dia, fizeram um trabalho, foram no hospital, oraram pelas pessoas, tiveram coisas acontecendo, o demônio caía, pessoas eram curadas. Eles chegaram animados, contando o que aconteceu lá no trabalho de evangelização deles. Aí chegaram dizendo: Jesus, nós vimos coisas maravilhosas acontecerem. E Jesus parou e disse: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Alegrem-se, sim, porque lá no cartório do céu vocês tiveram certidão de nascimento. Vocês tiveram o nome de vocês registrados lá. Isso é que é motivo de alegria. Não é porque você tem sucesso. É porque vocês foram feitos filhos. E vocês têm certidão que não há jeito de ser capturada, roubada. Vocês são filhos de Deus para sempre. Alegria. Primeiro sinal. Agora eu quero até dizer o seguinte. Olha, gente. Doença do século XXI. Distinia. O que é essa doença? Doença do mau humor. O século XXI está sendo caracterizado. O século XX foi caracterizado como o século da depressão. E o século XXI do mau humor. Povo mal-humorado. 7 anos só. Um século de 7 anos. Já na infância do século, já está chamado de o século da distinia. As pessoas estão mal-humoradas. Dão coice no ar. Então, tudo cheio de... Até o carioca, que era um povo alegre. Eu morei no Rio de Janeiro, cheguei aqui em 63. Eu saía do Maracanã e vinha aqui para José Higino, morava ali em cima, a pé, ouvindo meu radinho. Nunca vi guerra, nem briga, nem aqui. Andava aqui nesse Rio de Janeiro, feliz, satisfeito. Hoje a gente anda assim. Hoje minha filha pegar o táxi e disse: não abra o portão antes, espere um pouco. A gente só sabe notícia, bala perdida, perdida para cá, perdida para lá. Como a doutora Edmeia, já citei ainda há pouco, ela disse que a bala perdida mais perdida já aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Um dia, num desses sepultamentos aqui, desses cemitérios, estavam fazendo um velório e uma bala passou lá, feriu a janela, entrou no caixão, entrou no defunto. Ela disse: esta que é bala perdida. Matar quem já está morto. Mas até o carioca, que era tão alegre, povo alegre, que brincava, que sorria,
era um povo feliz. É hoje um povo carrancudo, com medo. Mas não é só isso, nós vivemos num mundo da distimia, do mau humor, escoiciando, todo mundo nervoso, pressão, é morte, a televisão só vê coisa ruim, nós estamos num mundo difícil. Ele compra vinho e leite, leite, sinal de alimento. Desejai como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual, leite, coisa extraordinária. Mais de 300 microelementos tem no leite. Leite, El Shaddai, eu gosto desse nome de Deus, Pai. Quando ele aparece a primeira vez para Abraão, esse nome aparece a primeira vez quando Abraão tinha 99 anos. Abraão estava velho, borocochô, decreto, também. Aí Deus aparece para ele e diz assim: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, anda comigo, e eu te farei perfeito. Esse nome é lindo, El Shaddai. Esse nome significa aquele que amamenta, aquele que satisfaz. O Deus Pai, Mãe. Aquele Deus que gera e que é gerador. O Pai que afaga, que aceita, que amamenta no seu seio o filho. Leite. Sabe como é que é? A criança nasce com todas as imunidades que a mãe adquiriu. A mãe teve varíola, os anticorpos vão ser agora colocados na criança. E vem uma porção de anticorpos que vem ali ajudar para a criança. Mas, se ela pega um vírus que a mãe não transmitiu, quando ela mamar, ela vai transmitir via bico do peito para a mãe. E dentro de 3 horas, na próxima amamentação, a mãe já vai mandar o anticorpo para ela. Esse é o Senhor. Aleluia. Botou aqui, pegou um vírus, peguei. Tá bom, manda aqui para a máquina, e a máquina vai fabricar o anticorpo e vai mandar para a criança, e a criança vai receber. Esse é o Deus que sabe fazer o que ele faz. Quando a gente tem problema, você vai e confessa ao Senhor, ele pega, recebe o antídoto e produz aqui o anticorpo e passa para você e diz assim: meu filho já fez isso por você, você já não tem mais condenação. Ele vai tratar a nossa alma. Vinho e leite, vinho alegria, leite alimento, satisfação, identidade, caráter, do pai para o filho. Tem coisas ricas para se aprender com leite. Aí, vinho e leite. Aí continua o verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Engraçado este texto aqui. Deus está dizendo aqui pelo Espírito Santo: vocês que são os remanescentes que estão vindo da Babilônia, vocês que aprenderam Cabala, vocês que aprenderam a usar a riqueza para ficar rico, o povo de Israel não voltaria de modo nenhum para Israel se o Senhor não tivesse trazido. Eles estavam muito bem na Babilônia. A escravatura do Egito foi a escravatura de expoliá-lo. A escravatura da Babilônia, não, senhores. A escravatura da Babilônia, eles tinham religião, tinham as sinagogas, eles tinham todo um sistema de produção, eles estavam ricos lá na Babilônia. Mas Deus disse: não,
Vocês têm uma terra. Eles não vieram porque quisessem vir. Eles vieram porque o Senhor trouxe eles de lá. Colocou Zorobabel, colocou Esdras, colocou Neemias para trazer aquele povo de lá. Mas quando eles vieram de lá, e quando eles viessem de lá, ele diz: vocês não precisam gastar dinheiro naquilo que não satisfaz. Não vai trazer vida para vocês. Vocês vão comer dos finos manchares. Aí usa a palavra gordura. Aquela coisa cheia de tutano, que tem vida. Agora o verso 3. Por favor, o verso 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Por favor, ele está falando aqui da alma. A alma está sofrendo. Você é meu povo, eu recebi vocês, mas vocês têm muita coisa que vocês precisam ainda ser tratados. E ele está dizendo aqui, olha aqui: inclinai os ouvidos e vinde a mim. O convite de Jesus é para ele, é um convite para ele. Ele é o terapeuta, ele é o salvador, ele é aquele que vai nos libertar, e ele é aquele que vai nos dar novo corpo. É ele, é sempre ele. Vinde a mim. Vinde a mim, ouvi, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Vai haver vida na alma. A vida de Cristo curando as nossas dores. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste das fiéis misericórdias prometidas a Davi. Pula agora para Atos, no capítulo 13, versículo 34. Atos 13, 34. E no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, falou Deus assim: dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Olha, eu vou começar aqui no verso 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deixa eu falar uma coisa. Jesus foi gerado 2 vezes. Ele foi gerado no ventre de Maria, e ele se tornou carne, o Deus encarnado. Jesus, ele agora estava vivendo aqui na terra. Mas quando ele derramou seu sangue lá na cruz, para pagar a conta, ele perdeu a vida. Ele disse: ninguém me tira, eu a dou espontaneamente. Quando ele deu a sua vida lá na cruz, que derramou todo o seu sangue, ele disse as últimas palavras, a palavra, o travesseiro do descanso da nossa fé: tudo está consumado. Podemos agora ter certeza de que não há mais nenhuma condenação. Ele se inclinou e morreu. E agora, ele diz no Salmo 2 que Deus o ressuscitou. Ressuscitou a Jesus. No Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É uma outra geração, é a geração com uma outra vida. Não é mais vida bios, é a vida zoe. É a vida que vem da ressurreição. Então no verso 34 ele diz: e que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Dessa maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Olha,
Voltando para Isaías 55:3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Que são as fiéis misericórdias prometidas a Davi? Que Jesus iria morrer, ressuscitar e trazer uma salvação perpétua. Vamos olhar o verso 4 agora de Isaías 55. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Olha só, eis que eu o dei. Quem é que dei a quem? A este que é as fiéis, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Este é o príncipe, o primeiro, o principal, que veio aqui, ó. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Quem é o príncipe e governador dos povos? É o anticristo? Não, é o Cristo de Deus, que vem para curar e salvar, vem para salvar, para libertar e curar. Salvar o nosso espírito, libertar a nossa alma e curar o nosso corpo. Na sua totalidade. E agora no verso 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a te correrá, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Eu não tenho dúvida. Pode alguém dizer que é o contrário. Eu tenho visto muitos intérpretes dizendo que são outros povos, mas essa nação para mim é a igreja. É a igreja. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Não tinha ainda existido a igreja. Era a nação que ia nascer. É a nação que vem de Cristo. É o novo povo. Vós sois a nação santa, o povo exclusivo de propriedade de Deus. Esta igreja, que tem um Salvador. Por isso que ele diz agora, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o perverso os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que é poderoso, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A cura de nossa alma, então, ela é exatamente este outro ponto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ó, irmão, você tem descanso na alma? Seu espírito foi salvo, mas a alma não está descansada. A minha não está. A minha é agitada. Descanso na alma é outro aspecto da salvação de Deus. É uma libertação da salvação de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Como é que é o Salmo 23? Vamos ver se a gente lembra. O Senhor... Ah, a palavra tranquila. Tranquila é descanso. Guia-me. O Senhor é o meu pastor. E por causa dele ser o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Não tenho falta. Por quê? Porque Ele me faz descansar junto àquelas fontes de águas tranquilas. Águas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão da sua colia, do seu interior, de dentro para fora, como se fosse uma cacimba, não, um poço, um Geiger, um poço artesiano, aqueles do Piauí, lá do Piauí, que brotam, que jorram a 60 metros de altura, quando o poço vem. Só que aquele de lá não é bom,
que é quente, a água vem com 54 graus, e a água que vem de lá é água fresca, que refrigera a minha cabeça, a minha alma. Cristo curando a alma. Harry Nouwen, um homem de Deus da Igreja Católica, morreu no ano de 96. Certa ocasião ele viajou dos Estados Unidos até Calcutá para conversar com Madre Teresa. Ficou na fila para conversar com ela muitas horas. Quando chegou lá, contando que a alma dele era agitada, nervosa, Madre Teresa disse: meu filho, quantos minutos você gasta na presença de Jesus contando o que você está contando para mim? Você veio de tão longe para contar para mim. Pegou avião do lado de Vancouver para conversar comigo. Quanto tempo você passa na presença de Jesus contando o que você está contando? Fique uma hora com ele, pelo menos. Conte para ele prazeres e pesares. Conte para ele as dores de sua alma. Fale com ele. Madame Guyon, que preciosidade daquela irmã da idade do tempo de Luís XV na França. Ela dizia: você já falou com Jesus hoje sobre a sua alma? Você já contou para ele? Ou você está aqui agora para nós, ou você está telefonando para um amigo para contar as suas mazelas, transferindo para pessoas que não podem resolver as dores da sua alma? Ou você está indo para o psiquiatra, para o psicólogo, para o divã? Eles também são interessantes, mas são muletas. Preciso contar para o terapeuta que é eterno e para sempre. Você chegar lá e ficar quieto. Mas televisão não deixa, Glênio. Tem novela. Pois é, mas é para não vê-la. Não me põe uma bola dessa redonda que eu chuto. Nós precisamos, irmãos amados de Jesus Cristo, do nosso Senhor que descansa a nossa alma. Põe a minha canga sobre o pescoço de vocês e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Ponha-se debaixo da minha canga da cruz e veja os efeitos, levando sempre o morrer de Jesus no seu corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em seu corpo mortal. Oh Jesus, manso e humilde de coração, por favor, quem tem o livro, este novo livro que eu escrevi aí por acaso, me empresta aqui, me empresta, abre a capa dele, arranca deixa eu rezar esta reza ladainha da Idade Média, que eu gosto dela. Ó Jesus manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser amado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado, do medo de ser humilhado, do medo de ser desprezado, do medo de ser repreendido, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser prejudicado, do medo de ser alvo de suspeitas. E Jesus concede-me a graça de desejar que outros possam ser mais amados que eu, que outros possam ser mais estimados que eu,
que na opinião do mundo outros possam crescer e eu diminuir, que outros possam ser escolhidos e eu posto de parte, que outros possam ser louvados e eu passe despercebido, que outros possam ser preferidos a mim em tudo, que outros possam tornar-se mais santos do que eu, contanto que eu me torne tão santo quanto devo ser. Amém. Desejos e medos, desejos e medos, desejos e medos, desejo de ser estimado, desejo amado, exaltado, honrado, louvado, preferido a outros, consultado, desejos de grandeza, medos, medo de ser humilhado, desprezado, repreendido, esquecido, ridicularizado, prejudicado, alvo de suspeitas. De tudo ele fala em 7. 7 desejos, 7 medos. A complexidade da nossa alma, a totalidade do nosso ser. E aí ele diz, concede, Jesus, a graça de desejar que outros possam crescer, se desenvolver, que eu seja parte da solução dos outros. É a alma sendo liberta, não é a alma no palco, é a alma no bastidor, cuidando do outro, sendo liberta de si, das suas tendências, dos seus medos. Ô Jesus, faz isso por mim, me liberta, Jesus, tira essa canga minha, põe a tua canga, me faz lavar pé, me faz fazer cafuné em gente, ouvir crítica e louvar pela crítica, não ter medo da crítica, quando receber o aplauso, colocar diante do teu altar, tirar a coroa e colocar aos teus pés e louvar diante do Senhor. Bendito seja o Senhor que me alcançou e me liberta também da síndrome de louvação, de querer vela. Às vezes a gente quer vela, acende uma vela para mim, eu sou uma pessoa especial. Nós precisamos até botar bolo sem vela agora, não precisa nem ter vela, vê que você já está pagando. Esse negócio de comemoração de aniversário com vela é engraçado, é igual a vida da gente, está acabando e a gente está batendo palma. Parabéns para você. Aliás, eu vou cantar para ele aqui. Parabéns para você, dessa data ferida. Muitas felicidades, muitos anos de briga. A gente vai acabando. Mas a vida que Deus nos deu, essa não vai acabando. Vai crescendo. É vida eterna que se multiplica. A minha alma está agora no descanso, deitado junto às águas de descanso. Deixa eu correr um pouquinho mais que eu já acabo. Só um pouquinho mais. Jeremias 6,16, por favor. A minha mulher hoje não vai falar, não é nada, não. Ela hoje me disse que... Pronto, já falei, parei. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. E acharei descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Oh, meu Deus! O Senhor ofereceu, vai procurando pelas veredas antigas. Eu sempre tive um lugar de descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Foi isso que disse Deus para Moisés. Moisés estava agoniado, o povo tinha botado argolas argolas de deuses nas orelhas, pendurado. E aí Moisés ficou irritado porque Deus disse assim, eu não vou no meio desse povo. Esse povo está adorando o ápice, o boi do Egito, está no ápice da adoração. Esse povo perdeu-me de vista, eu não vou no meio desse povo. Aí Moisés disse, não, o senhor tem que ir. Ele disse, eu vou mandar meu anjo. Vou mandar uns anjos para ir com você. Ele disse, com anjo eu não vou. Moisés era um homem sábio. Muita gente quer ir com anjo.
Moisés disse, eu com o anjo não vou. E empacou. Aí ele disse, se o senhor não for comigo, eu não vou. Aí Deus disse assim, a minha presença irá contigo e te dará descanso. Aí ele disse, agora eu vou. Contigo eu vou. Descanso na alma, pela presença. Vai pelas veredas, vai pelos caminhos, vai procurando. Quando você encontrar aquele que tem o descanso, procurai por ele. Quem é que tem o descanso? Vinde a mim. Oh, é Cristo, irmão. Desde lá do Jardim do Éden, é Cristo que está descanso. Você está procurando descanso onde? Nas férias? Nas férias não tem descanso. Nosso descanso não é aqui, é nele. É em Cristo, na pessoa de Cristo. Aí acaba aquele burburinho de eu quero ser importante, eu quero ser bonito, eu quero ser isso, eu quero... Não acaba com isso tudo e diz assim, eu fui aceito, Deus me aceitou em Cristo, eu sou membro da casa do Pai, eu posso ser o Mefibosete sentado na mesa, comendo na mesa de Davi. Quem é você? Eu sou um aleijado que sento na mesa do rei. Jesus me achou. Para com essa mania de doença da alma e alimentando doença da alma. Você tem cura. Deus lhe aceitou. Você é a prostituta que está na casa de Deus. Quantas tem? Tem um bocado delas na genealogia de Jesus. Começa com Tamar. E Tamar é história, porque começa com ela lá e depois vem a Raabe, vem a adúltera da mulher de Urias, a Berseba, vem até a pobre da Ruth, que não tinha lá muita coisa, mas estava descobrindo os pés do rapaz lá sem que, não que, nem pra quê? Oxente, que negócio é este? Não era gente de boa reputação, não. A palavra está aí no meio. Depois vocês procurem saber o que foi o palavrão que eu disse aí. Mas foram aceitas pela graça. Estão lá na genealogia de Jesus. São as únicas mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Nenhuma delas era a Madre Teresa de Calcutá. Jesus é especialista em lixo. Aqueles discípulos de Jesus, ei, carinhas difíceis. O mais bonzinho dele, por favor, o erro é de propósito. O mais bonzinho dele era o João, que pedia fogo do céu para consumir os samaritanos. Esse era o do amor, que botava a cabeça no peito do Senhor. Como é complexa a alma. Mas Jesus não desiste de nós e Ele vai buscar descanso. Porque nós, os que temos crido, estamos no repouso. No repouso do Senhor. Descansado naquele travesseiro. Cristo me aceitou. Cristo me amou. Cristo me salvou. Cristo não desiste de mim. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. E finalmente, ele disse, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Toda vez, irmão amado do Senhor, que alguém colocar um peso na sua bolsa para você carregar, não foi Jesus. Não existe mala. Não existe mala para você carregar. Não existe esse negócio que anda atrás, menino, mas mochila. Não tem mochila. Lá no Piauí chama-se cachorra. O cara está com a cachorra nas costas. Não existe cachorra. Não existe alforge. Não existe carona. Não existe nada que pese. Não, não. Meu fardo é leve. É leve para o corpo ficar mais leve. Nós vemos a postura de muita gente.
é assim. O que você está tendo? Tem peso. RPG, recuperação, não é RPG aquele jogo não. É recuperação postural global. É um método francês. Mostra que a pessoa demonstra no corpo o que ela está sentindo na alma. O físico está dizendo. Muitas pessoas, você vê assim, ele está... Você vai abraçar determinada pessoa. Vem cá, dá um abraço a mim aqui. Vem cá. Vamos ver, dá um abraço. Ele já virou assim, meio assim. A gente tem os pudores estão aqui. Deixa eu ver você, vem cá, dá uma abraço. Agora já sei, né? O outro agora já veio. Agora ele ganhou. Mas a gente abraça com reserva, abraça com medo, abraça quando a pessoa tem traumas de sexo, tem traumas de medo, ele abraça assim, com medo de tocar, e toca com medo. De repente nós precisamos ser livres, ser libertos. Tirar, cura, aquele que cura as doenças da mente, os voyeurs, os tarados que vivem preocupados em sexo na televisão, na internet, porque está sofrendo algo. Mas Jesus é especialista nisso. Você não precisa se esconder debaixo do escuro, daquele que não vê. Você pode abrir a porta, ele entra. Especialista em curar doenças da alma, salvar, libertar, tirar peso. Que história é essa? Muitos de vocês foram isto, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados no sangue do Senhor Jesus. E Ele está aí pronto para libertar isto. Ô irmão, nós temos que tirar peso das costas. Quem gosta de botar peso nas costas das pessoas é religioso. Atam fardos pesados. Eu estou correndo porque o tempo está. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. E nem com o dedo querem ajudar. Peso. E mais peso. E aí sai aquela turma lá. Aquele saco nas costas. Eu me lembro da Hannah Whitall Smith contando no livro dela O Segredo de uma Vida Feliz de um homem que vinha subindo o morro com um saco nas costas pesado. Passou um outro numa carroça e disse: amigo, você não quer uma carona? Ele disse: aceito. Subi aqui, está muito pesado. E ele subiu na carroça e continuou com o saco nas costas. Aí o carroceiro olhou para trás, o cocheiro disse assim: meu amigo, põe o saco no chão da carroça. Ele disse: já é muita bondade para o senhor me carregar. A gente pensa assim: Deus, eu ponho algumas coisas, mas isso não é demais, o senhor tem que carregar. Ele também leva seu fardo, meu irmão. Não tem fardo para carregar, não. Isso é negócio de fardo, isso é coisa do inimigo. E tem gente que fica assim: esse é meu fardo, eu tenho que levar um fardo. Não, ele mandou levar a cruz, não fardo. Cruz é lugar de morte, é onde você morre e a vida dele se manifesta. Não é levar fardo. Esse é meu fardo, meu marido é meu fardo. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Joga esse fardo na mão do Senhor, Ele está especialista em carregar fardo. Para com isto, irmão querido. Nós fomos chamados para a liberdade. Ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem com um dos vossos dedos tocais nessas cargas. A igreja primitiva estava começando e logo os doutores da lei começaram a querer botar isto. Vamos ler só esses dois textos e aí a gente termina. Atos 15, 10. Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais,
nem nós podemos suportar. Olha que coisa. A igreja se reuniu quando viu que eles estavam dizendo: vocês têm que cumprir a lei de Moisés, vocês têm que fazer essas coisas assim, 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 e essas comidas aqui, e aquela coisa toda. A igreja se reuniu e o Espírito Santo trouxe uma verdade, e eles disseram assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Irmãos, Pedro era tão preconceituoso, que ele não queria que a salvação chegasse para outros povos, para outras pessoas, mesmo sabendo do que Deus tinha feito lá no dia de Pentecostes. E ele estava lá deitado, em Cesareia, deitado, por volta da hora do almoço. Aí ele teve um êxtase, uma visão. E ele via um lençol que descia do céu, seguro pelas 4 pontas. E aquele lençol estava cheio de bicho, de animais, de todo tipo, que o judeu não comia. E que lá tinha cobras e lagartos. Estava lá aquele negócio. Judeu não comia pato. Judeu não comia porco. Judeu não comia coelho. Judeu não comia um bocado de bicho lá. Aí estava tudo aquilo lá de dentro. Répteis e animais imundos. E aí ele ouviu uma voz que dizia assim: Pedro, mata e come. E ele disse a maior besteira da vida dele. De todas as vezes que ele disse besteira, essa foi a maior. Ele disse assim: Senhor, não. Por que é besteira? Porque se é Senhor, não é não. Se é não, não é Senhor. Diante de um Senhor, quando ele lhe der uma ordem, você não pode dizer não. Você pode dizer sim, Senhor. Quando ele disser assim: perdoe o seu inimigo, se ele é seu Senhor, você diz assim: sim, Senhor. Quando ele disser assim: perdoe seu marido, aí você diz assim: Senhor, o senhor não conhece meu marido? Ele não vai lhe dizer nada, ele só diz assim: perdoe seu marido. Quando ele disser: não se põe o sol sobre a vossa ira, você diz: mas o senhor não sabe o tamanho de coisa que foi feito comigo. Não tem conversa. Perdoe seu marido. Perdoe, resolva seu problema. Agora, Senhor, você não pode dizer não. Se você disser não, ele não é seu Senhor. Pedro disse: Senhor, não. E aí o Senhor disse para ele assim. Ele disse assim: Senhor, não, eu nunca comi coisa imunda, impura. E ele diz assim: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Você sabe o que ele estava dizendo? Que a igreja é formada de cobras e lagartas, mas foram purificadas pelo sangue de Jesus, e que precisa agora ser comida. Na refeição do Senhor, preparas uma mesa com a presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, e eu preciso comer com eles. Quem são esses? Esses que não gostam de mim. Eu não posso guardar rancor do meu irmão. Amarguramento não faz parte da vida dos filhos de Deus. E se eu tenho, preciso agora tratar com ele imediatamente. Não posso ficar com isso. Porque isso vai me deixar refém, prisioneiro de cadeias invisíveis. Eu fico preso. Eu tenho visto tantos irmãos que são preciosos, mas estão presos. Não conseguem celebrar. Não é como Paulo, que estava na cadeia com os pés no tronco e estava cantando louvores. Não é como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que estavam na fornalha, mas tinha uma presença gostosa lá dentro da fornalha quente. Irmão, você está preso? Tem carcereiro que solta. Ele veio para nos dar liberdade. Ele disse: o meu jugo é suave, meu fardo é leve.
Vou parar. A gente volta um outro dia para a gente continuar vendo que Deus tem alguma coisa maravilhosa. Meu espírito foi aliviado. Minha alma precisa de descanso, está doendo. Para meu corpo poder ficar mais leve. Seu corpo leve. Aí você vê assim, aquela pessoa, uma das mulheres mais bonitas que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, foi a esposa do brigadeiro Sival de Castro. Era a dona Dagmar. Quando a gente entrava na casa dela, ela repetia um salmo. Quando a gente saía, ela repetia outro salmo. Ela andava na rua, eu fui fazer feira com ela lá em Copacabana, e as pessoas perguntavam: que creme a senhora passa no rosto? Ela dizia: é o creme da graça, minha filha. O rosto dela brilhava. Ela era uma senhora de uns 70 anos, parecia uma pessoa de 40, bem arrumadinha, bonitinha. E o que a senhora tem? Que a senhora tem um sorriso tão diferente. Ela disse: eu tenho a vida de Cristo dentro do meu coração. Que coisa gostosa. Que coisa gostosa. Aquela mulher me deixou algumas marcas. Nós às vezes ficamos: o que você tem? Eu tenho uma cebola ardendo aqui na minha alma, que não consigo descascar nunca, fica uma atrás da outra, ardendo. Não é? Senhor, obrigado porque o Senhor cura, o Senhor me dá vida. Irmãos queridos, Deus é maravilhoso e Ele nos aceitou em Cristo. Vamos ver. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Corpo, alma e espírito, curados, ou salvos, libertos e curados pela pessoa sublime de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque Tu fazes mais do que nós pensamos, merecemos. A Tua graça está aí operando nos nossos corações para que nós possamos estar descansados na Tua suficiência. Amém.